Oi, eu sou a Lua e na aula de hoje eu vou trazer algumas informações importantes antes de você tecer a mochila Recicla. Vale lembrar que a bolsa ela vai ser toda feita em ponto baixo, inclusive nas alças. A gente faz nas alças 80 correntinhas por 5 carreiras de pontos baixos. A bolsa é composta por 3 partes iniciais. A gente faz 2 quadrados iguais e as laterais e fundo que é embutido. E a gente une essas 3 partes em ponto baixo, como eu vou ensinar no vídeo, e por isso que fica essa marca assim da costura, que na verdade é o nosso avesso, que virou a parte certa da bolsa. Aqui eu mostro o botão imantado, que eu coloquei ele bem no centro, mas eu percebi que quando a gente usa a bolsa como mochila, essas 2 partes ali, elas sobem. Então aqui no final do vídeo eu vou ensinar a colocar o botão bem rente às alças, beleza? Então assista o vídeo até o final, tem bastante informação importante. Eu vou trazer, de picado cada parte, para o vídeo não ficar tão longo, mas eu espero que vocês entendam e consigam fazer a bolsa de vocês. Bom, essa alça, ela é regulável. Eu usei aqui esse regulador que você encontra em armarinhos online ou até presencial. Eu comprei esse no armarinho presencial e até achei ele pequeno para essa alça mais grossa, que eu queria ela dessa forma. Mas mesmo assim deu certo. E bom, aqui eu fiz pontos baixos, eu fiz sequência de 4 pontos baixos por 5 carreiras para formar essa subidinha onde a gente coloca o regulador e vem com a alça regulando no tamanho que a gente quer. Se você não quiser colocar o regulador, você pode costurar a sua alça normalmente, mas aí é legal você medir no tamanho que você quer certinho para não ficar muito apertada nem muito comprida. Esse tamanho é justamente para conseguir regular tanto maior quanto menor a alça. Vamos usar o fio Eco Jeans, que é de jeans reciclado, tem um toque e aspecto maravilhoso. Vamos precisar também de 2 reguladores de alça de mais ou menos 14 a 15 centímetros, 2 botões imantados, eu gosto desses que é bem fácil de aplicar. Lembrando que isso é totalmente adaptável, você pode usar o acessório que você quiser e que você tiver em casa. Chega de falar e bora crochetar. Vamos começar pela base, lembrando que precisamos fazer 2 bases iguais. Faz um cordel de corrente com 36 correntes. Essas correntes não podem estar muito apertadas, porque a gente não vai fazer ponto baixo pegando na alça de cima. A gente pega na alcinha de trás da correntinha. Então, pode fazer essas correntes iniciais mais frouxas. Eu vou fazer aqui as 36. E aí, vamos começar a carreira de ponto baixo. Como eu falei, a gente não vai pegar nessa alcinha de cima. Ó, a gente vai na segunda correntinha e pega na alcinha de trás dessa corrente. E faz um ponto baixo. Segue fazendo ponto baixo em cada corrente de base. Vamos fazer isso até o final da carreira. Chegando no último ponto, vamos fazer uma correntinha de subida. E olha só, nesse último ponto baixo é onde a gente vai fazer o primeiro ponto baixo da carreira. Então, a gente virou o trabalho e faz o primeiro ponto baixo em cima do último ponto baixo da carreira de base. E vamos seguir fazendo ponto baixo até lá o final da carreira de novo. Sempre quando chegar no último pontinho, faz ali o último ponto, pegando as 2 alças e já conta para ver se a gente tá com a quantidade certa de 35 correntes. Porque pode acontecer de você fazer aumento ou diminuição. E aí você vai fazer esse mesmo processo por 50 carreiras. Aqui eu vou estar com uma miniatura para facilitar o processo para vocês, mas façam aí no tamanho certinho que eu passei. E quando chegar na última carreira, você não vai cortar o seu fio. A gente vai precisar fazer 2 bases iguais, né? Então, primeiro, mede aí em seu fio, deixa 10 metros de fio pra gente fazer a costura
da base, ou se você não quiser fazer muita emenda, deixa esse novelo que sobrou, esse restinho aí, reservado, que como mostra ali no vídeo, a gente vai ter que fazer a costura das 3 partes, e começa com um novo novelo fazer a outra base, porque a gente precisa ter 2 bases iguais, e ambas bases precisam ter esses 10 metros pra gente fazer a costura e não ficar um monte de fio, né? Aí na lateral e no fundo, né, que é junto, a gente vai fazer assim, essa peça. Aqui eu também tô com miniatura, mas você vai fazer 16 pontos iniciais por 135 carreiras. O processo é o mesmo que a gente faz na base. A gente começa da mesma forma, fazendo corrente, vai fazer ponto baixo ao longo de todas as carreiras, mesmo processo de pegar ali na alcinha de trás das correntinhas, não deixar as correntes muito apertadas. Quando você for fazer a troca de cores também lá em cima, você vai ver o quanto que é importante deixar mais soltas essas correntinhas mesmo, tá? Então, vou fazer aqui as 135 carreiras e feita as 3 peças, as 3 partes, a gente vai fazer a costura. Lembra que eu falei para reservar um pouquinho de fio ali pra gente fazer a costura? Pois bem, a gente vai pegar ali o início, a primeira carreira. A gente não pega lá o final da carreira da lateral, porque ali às vezes pode dar uma diferença na costura e você consegue diminuir as carreiras. Então, ó, você pega ali o início da lateral, a primeira carreira, né? A gente coloca ali a agulha nessas 2 alcinhas do ponto baixo, do primeiro ponto baixo da carreira. A gente não coloca ali no meio, ó. Ali no início. A gente pega nessas 2 alcinhas de cima do ponto baixo. E aí, a gente vai pegar aquela alça ali do quadrado que a gente deixou em aberto. Lembra que eu falei até se quiser colocar um marcador para não abrir essa laçada? E aí, você vai fazer, ó, a união. Você vai começar a união, ajusta ali sua laçada, laça o fio, faz uma corrente. E aí, para ficar mais reto possível, você vai usar um marcador para unir as 2 partes. E para isso, é importante a gente contabilizar a quantidade de carreiras que a gente fez ali no quadrado. Então, por exemplo, a gente fez 50 carreiras ali no quadrado. A gente vai colocar ali na primeira carreira do quadrado o marcador e a gente vai contar na nossa lateral 50 carreiras. Então, conta bem nesses buraquinhos que vai ficar bem visível. Tem uns que são mais apertadinhos, outros já são mais abertos. Então, conta ali, se precisar da agulha, do auxílio da agulha para você saber aonde que tem buraco, vai usando a agulha também. E quando a gente chegar na carreira de número 50 da lateral, é onde a gente vai unir ali o marcador. Que daí vai ficar retinho, você vai ver que vai ficar muito mais fácil para você trabalhar esses pontos baixos de costura. E você vai fazer isso pelas 3 partes. Então, assim, aqui a gente juntou carreira com carreira e o fundo que a gente fez, né, é 35 pontos, a gente vai contar também 35 carreiras da nossa lateral. E aí vai unir junto. Aqui do outro lado é 50 carreiras, então você vai contar 50 carreiras da lateral e vai unir lá na pontinha do outro lado do quadrado. E aí, se sobrar, como eu falei, a gente começa a união ali do outro lado, porque se sobrar carreiras, a gente desmancha ali, ó. Pode ver que tá até a laçada tá aberta ali do final, né, da nossa lateral, porque depois a gente consegue tá diminuindo bem tranquilo. E aí, agora a gente vai fazer a união, então, de pontos baixos. Vai, ó, inserindo a agulha a cada carreira, cada buraquinho ali da nossa peça, contabiliza em uma carreira. Então, vai observando só, toma cuidado para você não fazer aumentos ou pular carreiras, tá? É muito importante se atentar ali quando estiver fazendo essa união,
para não colocar ponto junto no mesmo buraco ou pular ponto. Conforme você for fazendo, já vai virando assim, ó, para você observar se tá pulando ponto ou não, né? Bem importante também ir revezando isso. Então, a gente vai fazer nos 3 lados esse processo de pontos baixos. E aí, na parte do fundo, muda um pouquinho. Em vez da gente colocar nesses buracos, né, das carreiras, a gente vai pegar aquelas 2 alcinhas. Lembra que eu falei lá no início? Pra gente fazer as correntinhas um pouco mais soltas? É justamente por isso. Então, um lado já foi feita a costura, agora é o lado do fundo. Olha só. A gente pega nas 2 alcinhas e faz a costura. Primeiro a gente pega nesses buracos do fundo ali, da lateral fundo, e aí nas 2 alcinhas do quadrado. E aí vamos seguir fazendo pontos baixos até chegar na outra marcação. Chega na outra marcação, tira o marcador e segue fazendo os pontos baixos. Vai sempre desvirando para ver se não tá formando muito buraco, se tá ficando legal, enfim. Aí chegou no último ponto ali, para fechar esse lado, você vai fazer o ponto baixo e olha só, sobrou aqui 2 carreiras e meia da minha lateral. Primeiro vamos cortar o fio da costura, cuidado para não cortar o fio errado. Então, deixa uns 10 centímetros pra gente arrematar esse fio depois. Laça o fio, faz um baixíssimo para fechar essa laçada. Aí a gente vira do avesso a nossa peça para ver se tá tudo certo. Mantém aquelas carreiras que a gente deixou ali, que sobrou, não desmancha por enquanto, tá? A gente vai fazer a união da outra parte, então é importante manter ali para observar se vai ter que desmanchar, se não, né? Se vai ficar torto. Então, volta com o marcador ali para não desmanchar a laçada. E vamos do outro lado começar a costura, como a gente fez naquele início ali. Essa laçada, ó, a gente vai passar ela na alcinha ali da lateral agora, pegar uma primeira alcinha ali do primeiro ponto, ajusta essa laçada e olha só, a gente coloca a agulha dentro do primeiro buraco ali do quadrado e do primeiro buraco da lateral e faz um ponto baixo. E vai seguir fazendo ponto baixo, tomar cuidado para não fazer aumento ou diminuição nessa costura e segue. Aí a gente vai colocar marcadores da mesma forma que a gente fez, contabilizando ali 50 carreiras de um lado, 50 carreiras do outro, 25 carreiras de um lado, 25 não, desculpa, 35 carreiras de um lado, 35 do outro e 50 de um lado, 50 do outro, fechou ali certinho, colocou marcador em todos os lados. Agora pode seguir fazendo ponto baixo como já foi feito de um lado. Ah, e lembrando, quando chegar no fundo, mesmo esquema, pega as 2 alcinhas ali, ó. Agora as alcinhas vai estar pra frente, né? Antes estava mais difícil de ver, assim fica mais fácil de visualizar. E aí é só seguir fazendo ponto baixo. Bom, e quando chegar lá no final da carreira, observa se tá certo, se não tá torto as 2 partes com a lateral, fundo. E se tiver tudo certo, você pode desmanchar. Aqui eu desmanchei as 2 carreiras e meia, porque realmente elas estavam sobrando, né? Eu não sei se eu fiz ponto a mais, ou se foi os pontos mesmo que eu fiz e acabou sobrando. Pode acontecer de sobrar, tá? Então, por isso que eu dou essa dica pra vocês. E aí, agora eu vou cortar o fio aqui e arrematar esse fio, que agora eu estou confusa de onde que ele é. Não, ele não é da costura, ele é aquele que eu desmanchei, isso mesmo. Aquelas carreiras que eu desmanchei ali da lateral, fechei. E aí, agora, vamos fechar a costura fazendo o último pontinho. Feito o último pontinho, pode cortar o fio, fazer um baixíssimo para fechar essa laçada. E aí,
esses fios, deixa para arrematar tudo de uma vez. Se você quiser arrematar agora também, pode arrematar, a gente já tá do lado que vai ser o fundo, né? Então pode arrematar aí nessa parte. Eu vou arrematar depois, vou virar minha peça do avesso, que o meu avesso vai ser a parte de fora, a parte certa. Ajeita certinho ali, que agora a gente vai começar a fazer a carreira de ponto baixo circular. Vamos pegar o fio mais escuro, o fio índigo, e vamos fazer pontos baixos em cima de cada ponto da carreira. Normal, sem aumento, sem diminuição, a gente só vai seguir de maneira circular, fechando a carreira com o fechamento invisível. Você pode fazer o fechamento invisível da sua preferência. Eu vou trazer um aqui que ele é bem simples, mas se você tiver outras formas de ficar ainda mais invisível também da parte interna, porque essa forma é uma cicatriz da parte interna, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Quando chegar ali na costura, a gente faz um ponto baixo em cima da costura também. Isso para não fechar demais as carreiras, né? Não ficar muito apertado essas carreiras. Então, assim, pode fazer ponto em cima de ponto e quando chegar na costura, você faz mais um pontinho. E a gente vai precisar ter 20 carreiras, ou seja, estamos finalizando a primeira, vamos fazer mais 19 carreiras aqui, para totalizar a quantidade que a gente precisa para dobrar e formar a nossa mochila. Chegando no fim da carreira aqui, ó, vou só mostrar a forma que eu faço o fechamento, mas como falei, você pode fazer de outras formas se você quiser. Olha só, eu fecho com baixíssimo, insiro a agulha nas duas alcinhas entre o primeiro e o segundo ponto da carreira, eu faço um baixíssimo e dou uma afrouxada na laçada. Aí eu coloco a agulha de trás para frente nesse primeiro pontinho e trago a laçada assim para trás. Pego o fio do novelo, insiro no mesmo ponto onde eu trouxe essa laçada, eu faço um ponto baixo. E aí, segue fazendo pontos baixos até dar a quantidade que a gente precisa de 20 carreiras. Sempre quando chegar no final da carreira, faz aquele esquema de baixíssimo, folga a laçada, insere a agulha no próximo ponto de trás para frente, traz a laçada para trás, no mesmo buraco de ponto insere a agulha, laça o fio para frente, laça, puxa nos dois. E segue fazendo pontos baixos, basicamente é isso. Faça 20 carreiras e finalize com uma carreira de pontos baixíssimos. Para fazer as alças aqui, destacar, eu tô usando esse fio mesclado, mas na bolsa oficial eu usei a cor índigo também. E a gente vai fazer 80 correntinhas daquela forma lá mais soltinha, beleza? Vamos fazer por 5 carreiras, mesmo esquema da base, da lateral fundo, que é fazer os pontos baixos, pegando a alcinha de trás das correntes. E é isso, vira o trabalho, faz aquele esquema de correntinha, coloca ponto dentro do primeiro pontinho ali, que é o último ponto da base. Fazendo assim 5 carreiras pra gente finalizar com baixíssimo e baixo. Chegou na 5ª carreira, agora é hora de fazer o acabamento para não torcer demais, não lacear demais essa alça. E para dobrar, a gente dobra por último. Primeiro a gente tem que fazer esse acabamento. Então vamos fazer uma corrente e ó, aqui, igual a gente fez na costura, nos buracos, a gente faz ponto baixo. A gente vai fazer 4 pontos baixos aqui nessa lateral. Um pontinho para cada buraco ali da base, que é, na verdade, uma subida de cada carreira. E aí, quando a gente chegar ali no final, aquele nó do nó corrediço, a gente pode desfazer esse nó para não ficar tão visível ali e aí fechar esse buraco que estava aparecendo. Aí vamos fazer uma correntinha só para fazer uma virada
E vamos seguir fazendo essa carreira inteira de pontos baixíssimos. Isso é para não acontecer de ceder demais a sua alça, já que a gente está fazendo somente pontos baixos ao longo das carreiras. Então, o ponto baixíssimo vai fazer dar uma segurada a mais nessa alça, ela não vai ceder tanto. Chegando lá no final, faz uma corrente e faz mais 4 pontos, um ponto em cada buraco ali que vai estar visível. E aí, o outro lado, a mesma coisa, a gente segue fazendo baixíssimo até chegar lá no final. Aí corta o fio e finaliza com um fechamento invisível. A gente vai reservar essa primeira alça porque a gente vai fazer a outra também. Depois a gente faz o acabamento das duas juntas. Então reserva essa alça aí que a gente vai para a próxima. A próxima, basicamente, a gente faz o mesmo processo. O que muda é a quantidade de correntes. A gente vai fazer 5 carreiras, mas vamos fazer 300 correntinhas. É correntinha pra caramba, eu sei, mas é a primeira parte que vai ser um pouquinho mais difícil. Depois vocês vão pegar aí o jeito e faz rapidinho as próximas carreiras. Então, tô mostrando aqui rapidinho porque basicamente é a mesma coisa. Faz aí por 5 carreiras, faz aquela finalização igual eu fiz na primeira, de pontos baixíssimo e baixo. Essa alça maior, a gente não vai unir, né, a ponta igual a menor ali. Então, se você quiser usar uma colinha instantânea para selar e não precisar dar nó, pode usar. Aqui, na verdade, estou usando a cola universal porque ela não deixa relevo, né, igual a cola instantânea. Então, ela é perfeita para fazer isso, mas é só um pinguinho. E aí, você sela, corta o fio. E para fazer a união da alça com o corpo da bolsa, deixa 6,5 centímetros de cada lado, como eu tô mostrando ali. E uma alça para outra fica 8 centímetros mais ou menos de distância. Usa aí como base para você fazer a sua. Então, eu tô aqui com a miniatura, né? A miniatura dá 5 centímetros de cada lado, mas levem em consideração que a bolsa de vocês é maior. Então, a gente vai deixar 6,5 centímetro. E aí, você pode colocar a alça assim, para daí a gente fixar com o marcador e aí sim começar a costura. Essa aqui, como é uma versão pequena, eu vou deixar a alça bem rente ali, a troca de cores. Mas vocês deixem aí na terceira carreira ali da segunda cor, para ela ficar nesse destaque, né? Pode observar que eu vou deixar assim, ó, bem rente, que senão vai ficar sobrando alça ali embaixo. E aí, a gente vai aqui marcar agora na alça maior, aonde que a gente vai ter que fazer a costura também. Então, deixa a sua alça bem reta, as duas pontas juntas, pra gente achar o meio da alça. Achou o meio da alça, você vai pegar a alça menor e vai colocar em cima dessa alça maior, bem no meio. Deixa ela também assim, dobrada, pra você achar o meio. E aí, você coloca junto com a maior e usa o auxílio do marcador para deixar ali certinho aonde a gente vai fazer a costura. Ao longo do vídeo, vocês vão entender como vai funcionar essa costura. Por enquanto, faz isso. E bom, agora vamos costurar a primeira alça, essa alça de mão. Pega ali a parte do avesso dessa alça, onde ficou o acabamento, e coloca junto ao corpo da bolsa, para ele ficar invisível. Como eu mostrei, não vou deixar assim para cima na terceira carreira, vou deixar rente à costura, à troca de cores. Vou vir com a fita métrica e medir ali a quantidade em centímetros. Dobrei aqui para vocês verem, ó, que sobra, né? Como eu fiz uma menor ali, eu deveria ter feito uma alça menor também. Mas como é só para mostrar, fica aí de referência para vocês. Aí, ó, marcou 6,5 centímetros de um lado, vem com um alfinete ou um marcador e marca tanto do lado de cima quanto do lado de baixo assim, para sua alça não ficar torta. Fixou uma alça, vai do outro lado, faz a mesma coisa, 6,5 de um lado, 6,5 do outro. Aqui eu tô usando esse alfinete que não é muito bom, ele pode espetar a mão, então se você tiver um alfinete que fecha, é melhor que esse.
E aí, fixamos. Agora, vou vir com uma cor aqui, ó, com a cor índigo, mas vocês podem estar usando a mesma cor da alça. É mais para vocês conseguirem visualizar mesmo aqui essa parte. Então, olha só, a gente vai passar no primeiro ponto ali da alça e embaixo da carreira de pontos baixíssimos, bem na última carreira. Você vai trazer a laçada para frente assim, deixa bastante fio do arremate para você depois fazer o acabamento. E aí, ó, vamos fazer essa costura pegando ali na alça e na carreira ali, na última carreira do corpo da bolsa. E vamos fazendo essa costura como se fosse um bordado. É até interessante você colocar marcadores nas laterais para não ficar torta essa costura, tá? Aqui eu tirei aquele alfinete porque eu tava sem marcador, podia machucar minha mão. Mas é isso. E aí você faz na mesma cor que vai ficar invisível praticamente. Corta o fio, puxa essa laçada assim pra fora e traz agora esse fio, ó, lá pra trás. Inserindo ali no corpo da bolsa, na alça, no último pontinho ali. Bem reto. E aí você vai dar um nozinho para não desfazer essa costura, porque a gente vai fazer ainda nas outras partes. Então pode dar um nozinho aí só para não desfazer. E deixa esse fio porque depois a gente vai usar para deixar ainda mais firme a costura. E aí vamos fazer aqui nessas outras 3 partes a mesma coisa. Aqui para a parte de baixo tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, é um pouquinho mais difícil, né? Já que a gente tem que fazer essa costura e sempre tá observando se a gente tá colocando na parte certa, se não tá colocando na carreira de cima ou na carreira de baixo. Então vai sempre se atentando aí, corta o fio, faz o mesmo processo. E olha uma coisa interessante, eu deixei essa partinha aberta porque você pode estar usando para colocar de repente um boné, uma chave, né, alguma coisa leve que você não quer colocar dentro da bolsa, você pode usar essa alça como suporte. Agora vamos costurar a alça maior, vamos deixar bem rente ao outro lado da bolsa. E esse marcador ali, ó, ele tá bem no local onde vamos costurar. Esse lado a gente costura bem em cima da troca de cores, tá? Eu tirei o marcador ali, na verdade, mas para fixar essa alça, a gente conseguir fazer a costura ali em cima da troca de cores, tá? Então, você não vai fazer a costura em cima desse marcador, você vai fazer a costura na troca de cores. Aí, coloca ali também a marcação em cima, faz aquela costura igual a gente fez na outra alça e segue fazendo a mesma coisa, tá? E aí, o arremate a gente vai fazer tudo de uma vez. Então, pode ficar tranquila quanto a isso, porque a parte do arremate também é bem importante para deixar a sua alça ainda mais firme. Dá aquele nozinho para fixar e faz isso também nos outros lados. E para a alça das costas, a gente faz ali a costura bem em cima das 2 cores, da troca de cores, e faz da mesma forma. O que muda, na verdade, é só a localização mesmo ali onde a gente está fazendo, né? E aí tira o marcador, deixa aquela parte ali em aberto também, se você quiser, ou se você quiser fechar por inteiro, você usa uma outra técnica, tá bom? E é isso, fica bem firme. E olha só como que já tá tomando forma a nossa mochilinha. Agora, a gente vai fazer aqui a costura dessas alças, para elas ficarem assim no formato de tubo. Se você quiser só assim a parte da onde a gente coloca a mão, você pode fazer assim como você pode fechar toda ela. Eu deixo mais ou menos uns 3 dedos ali de parte aberta para daí fazer a costura e coloco marcadores para saber exatamente onde começar e onde finalizar a costura. Então, vou colocar aqui o marcador, medir 3 dedos mais ou menos, coloco o marcador e faço isso do outro lado também.
Esse detalhe na alça, além de deixar mais confortável, deixar incrível, serve para não ceder demais as alças. Então você vai fazer a costura em zigue-zague, colocando a agulha dentro da correntinha, bem no meio das correntinhas de um lado e na correntinha do outro lado também, pegando assim as duas alças de cada lado. Faz a costura até chegar lá na marcação. Chegou na marcação, tira o marcador e agora vamos esconder esse fio por dentro dessa costura mesmo. Corta o fiozinho ali, deixa um pouco pra gente arrematar, pega a agulha de tapeçaria e faz uma costura aqui, primeiro só pra unir essa parte do marcador. E olha só, a gente vem com a agulha assim na parte interna, pode até virar um pouco do avesso para facilitar. E vai pegando alcinhas dos pontos para fazer esse movimento aqui, ó, de uma laçada e fechar assim a laçada. Aí abre o fio ao meio, pega a agulha de tapeçaria, costura aqui em um ponto aleatório e faz uns nós bem firmes para fechar. Se você quiser usar uma colinha também, pode usar para ficar mais seguro. Corta o fio, volta aqui e tá pronto. Você vai fazer isso em todas as alças, em todos os lados. Então, vai ser mais 3 vezes esse processo. Vou colocar aqui uma colinha só para garantir que não vai se desfazer esse nó. Essa cola é uma cola universal, que ela não fica marcada, não fica relevo, não fica duro. Mas claro que tem que usar com moderação. Faça o mesmo processo na outra alça. Agora, vamos fazer aqui algumas carreiras para colocar esse regulador. A gente usa essa parte do meio, vou ensinar aqui para vocês. Vamos pegar o fio da mesma cor que a gente usou para fazer o corpo da bolsa. Tô usando um fio diferente, de uma cor diferente para destacar e vocês conseguirem ver melhor. A gente vai colocar um marcador ali na 4ª corrente e na 3ª carreira, pra gente conseguir localizar aonde vamos fazer essas carreiras. Aí vamos deixar um pouco de fio para arremate, fazer uma corrente e um ponto baixo dentro do mesmo ponto. Basicamente, a gente pega um ponto baixo ali da carreira e faz outro ponto baixo em cima dele. A gente vai fazer isso por 4 pontos. Feitos 4 pontos, a gente faz uma corrente, vira o trabalho e faz mais uma carreira. Vamos fazer o total de 4 carreiras dessa forma. É o mesmo processo que a gente fez por toda a bolsa. Vou dar uma acelerada aqui para conseguir fazer mais rapidinho para vocês, porque ainda tem outras etapas importantes, inclusive de como colocar o botão imantado. Então, assista esse vídeo até o final. Aí, deixa aí uns 30 centímetros de fio pra gente conseguir fazer uma costura. Fecha aquela laçada ali. E olha só, a gente vai inserir aqui, com o auxílio da agulha de tapeçaria, o fio entre essa alcinha do meio. A gente coloca primeiro na de lá, passa por cima e depois nessa de cá. Feito isso, a gente vai colocar ali, ó, a agulha de tapeçaria de frente para trás e ajustar essa laçada. A gente formou uma laçada ali que faz a costura. E aí, a gente vai fazer esse mesmo movimento, ó. Primeiro coloca na de baixo e aí passa por cima assim e vem no próximo ponto costurando. Faz essa costura aqui por mais 2 a 3 vezes. E o fio que sobrou, a gente vai fazer uma costura entre as carreiras para jogar esse fio lá para baixo, para daí jogar ele para dentro da bolsa e a gente esconder ele por dentro. Aí faz o teste ali, se deu certo.
E aí a gente vai agora arrematar os fios. Eu vou mostrar alguns, né, porque tem bastante fio para arrematar. Então, eu só vou dar o exemplo de alguns e dar algumas dicas. Agora, a gente, joga esses fios ali pra dentro pra conseguir arrematar e não ficar aparecendo nada pelo lado de fora. Então, a gente vai virar do avesso a nossa bolsa. E é bem importante colocar fio com fio, gente. Então, por exemplo, aqui a gente tá usando 3 cores, né? 3 tipos de cores. Então, na cor mais clara, nesse cinza, né? A gente vai ali colocar nessa parte da costura, que fica bem visível. Eu gosto bastante de arrematar o fio ali. Dividir o fio assim ao meio e fazer uns nozinhos para ficar bem firme. Corta o fio. Agora, para uma cor azul, por exemplo, a gente vai esconder esse fio na cor azul. Isso para, né, não ficar muito aparente essa costura. E a parte do arremate aí, faça como for melhor para você. Se você tem costume de colocar uma colinha no final, pode colocar. Eu gosto bastante de dividir os fios assim e aí arrematar, que eu acho que fica bem sutil, né, o nó. Não fica aquele negócio muito grotesco assim. E faça isso aí por todos os fios possíveis, inclusive aqueles ali da costura das alças. Esse aqui que eu tô arrematando agora é das alças. E quando chegar nesses fios aqui da alça, né, do lado de cima, você vai costurar o fio na própria alça. Isso que eu tô usando um fio diferente aqui, então vai ficar visível, mas você, na hora de fazer a costura, você usando a mesma cor de fio da alça, vai ficar praticamente invisível e vai ficar bem seguro dessa forma. Aí você vai esconder esse fio lá dentro da alça mesmo, do tubo que a gente fez, né? Esconde ali, se quiser vir com uma colinha também pode vir e faz isso em todos os fios. Agora, para finalizar aqui essa aula explicativa, vou colocar o botão imantado. Lembra que eu tinha colocado o botão no centro? Eu não gostei muito, ficou subindo ali a parte da boca da bolsa. Então, aqui eu vou colocar bem próximo ao final da carreira e bem alinhado à alça. Vou usar uma cor mais clara para vocês conseguirem visualizar. Cortar o fio, trabalhar com ele duplo assim. E, gente, se atentar muito a alinhamento, né, das duas partes dos botões. Então, se possível, coloca até um alfinete, alguma coisa aí para fixar esse botão e não dá diferença de um lado para o outro. Eu coloquei aí um alfinete que ele é aberto, então assim, tem que tomar cuidado também para não se espetar, tá, gente? E aí vamos, passar aqui o fio e naquela laçada que se formou, a gente fecha assim. Aí não fica fio para fora, não precisa ficar dando nó. Essa é uma forma bem legal da gente costurar, fica aí como dica até para usar em outras bolsas, né, em outros trabalhos. E aí, cuidado também para não embolar muito a linha. Então, vai fazendo com calma, faz aí uma quantidade, pelo menos umas 5 voltas, tá? Um mínimo, depende também do fio, da grossura da linha que você estiver usando. Então, eu tô usando uma agulha bem fininha, vou passar por várias vezes aí. E aí, eu já vou pro outro lado, tirar o alfinete aqui. E para ir pro outro lado, olha só, a gente caminha com a agulha ali na alcinha do ponto baixo, o avesso do ponto baixo. Feito isso, mesmo processo de costura, a gente primeiro passa ali no ponto baixo. Passei muito longe ali, gente, então até na hora que vocês forem fazer, não deixa muito longe também para não ficar uma costura muito grandona, tá? Sempre vai se atentando para fazer uma costura alinhada e ficar um acabamento bem bonito. Então, basicamente é isso, gente, para fazer o botão, a costura funciona assim. É legal usar esse tipo de botão porque é bem fácil de costurar e ele fica super bonito, é fácil de abrir também, então fica aí a dica.
E esse é o fechamento ali, para você não precisar fazer nó. Basicamente, você faz uma laçada assim, ó, e vai passar o fio por dentro da laçada, igual a gente iniciou. Pode fazer isso por umas 3 vezes, para ficar bem seguro e não ter risco de abrir essa costura. E depois você vai escondendo esse fio por baixo do botão e é só cortar o fio para arrematar. Você vai fazer isso do outro lado também e por mais um botão, que vai ser do outro lado da alça. E espero que vocês tenham gostado da aula. Comentem aqui o que achou. E quem fizer, marca o Ecolua, marca também a Pinguim, que a gente vai gostar muito de ver o seu trabalho.